Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Muita gente acredita que o UX serve apenas para a criação de aplicativos, sites, coisas que são digitais. E claro, isso acontece pelo fato desse mercado estar explorando cada vez mais a experiência do usuário em produtos do meio. Mas no papo de hoje veremos que toda vez que existe uma interação entre uma pessoa e algo, rola uma experiência. Então, para falar disso com a gente, eu convidei um cara incrível. Ele é o UI Designer da ProntMed, criador de 7 perfis no Instagram, sendo uma delas a famosa O X da Questão. Salve, salve, Marco Moreira. Boa noite, Luan. Obrigado aí pelo convite. É um prazerzão estar falando aqui com você. Uma grande honra. Tamo junto. Valeu, Marco. Prazer é meu, cara. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui para falar comigo, para bater um papo com a gente e, claro, falar um pouquinho sobre essa questão aí de design além do digital, né? A experiência do usuário além disso. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Accurate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse accurate.com.br/carreiras e saiba mais. E Marquinho, antes da gente entrar de fato nesse tema, começa a falar pra gente um pouquinho sobre como que você entrou nesse universo de experiência do usuário, quando que você começou a trabalhar como designer. Eu vi que você já desde criança, pelo vídeo que eu assisti a respeito do upgrade do seu carro, que a gente vai falar aqui um pouquinho depois, mais pra frente nesse episódio, você já desenhava carros e tal. Conta como é que foi aí esse começo dessa jornada. Essa jornada é longa, assim, né? Quando eu era criança, né, que as pessoas perguntavam o que você quer ser quando crescer, né? Eu falava que queria ser desenhista. Mal sabia que ia ter uma profissão, né? Designer e ainda mais designer digital, né? Então eu sempre desenhei, sempre gostei de ilustrar e tal. E meu pai desenha muito bem, minha mãe sempre foi envolvida com alguma coisa de decoração, de pintar coisas em casa, né? Então, eu convivi muito com isso, assim, na minha infância, né? Então, acho que foi meio por aí, eu fui pegando as coisas e sempre gostei muito, assim, da área de artes, de design e tal, e acabei, né, ingressando mesmo. Mas eu não iniciei trabalhando como designer, não, né? Já trabalhei como vendedor, já trabalhei como assistente administrativo, e aí, só depois de um tempo, né, fiz facu e tal, e aí meio que junto com a faculdade eu comecei a trabalhar como designer mesmo. E a experiência do usuário foi junto, né, assim, eu comecei trabalhando como designer já digital, né, desde o início, trabalhei com totens multimídia, então mexia com flash, tirava fotografia, animação e tal, então foi bem aí que eu comecei, na era do Flash 4, os mais velhinhos aí que estão ouvindo talvez vão lembrar aí do Flash Dreamweaver daquela época, né, então foi nessa época aí que eu comecei a trabalhar com design, 2000, por aí, 2002. Era a famosa trindade da Macromedia, né? Que era o Flash, Fireworks e o Dreamweaver. E eu lembro que tinha os DVD assim pra instalar, baixava os piratão, aí saia caçando crack pra poder destravar os programas e usar. E faz um tempinho já, né? Então, na época, eu trabalhava em Flash, não tinha, assim, né, uma profissão de UX designer, alguma coisa que pensasse na experiência. Era web designer, né? Designer, sei lá. E até antes do designer tinha operador de micro. Então, foi meio que por aí que eu fui entrando, né? Mas a gente, como era totem multimídia que localizava a loja no shopping, eu vira e mexe, ia lá para o shopping para observar o comportamento, né, das pessoas utilizando, onde elas apertavam, tamanho do botão, né? Então, eu comecei a conviver com usuários, né, também, nessa época aí. Legal, e você já fazia meio que um teste de usabilidade, né? Então, como você falava aí nesses totem, sem estar tanto na moda, o hype que nem existe hoje, assim, que hoje tem mais informação e conteúdo. E o UX aqui no Brasil, pelo menos eu observo, assim, que começou a dar um boom de 2016 pra cá. Então, eu acredito que eu vejo como uma profissão ainda muito nova e muito recente aqui no Brasil. Apesar do Don Norman ter cunhado o termo lá na década de 90, começou a surgir falar mais disso aqui no Brasil, mais ou menos por essa época, 2015, 2016. Pelo menos é o que eu observo e tenho de lembrança, assim, que eu comecei a estudar mais sobre isso. Mas é bacana ver que desde essa época já existia, né? Inclusive, eu lembro que quando eu trabalhava como designer gráfico, a gente também fazia teste de usabilidade com os folders.
a gente, tipo, fazia um modelo e testava com as pessoas ali, tipo, às vezes com o cliente, com mais uma outra pessoa, se fazia sentido as dobras, de acordo com o conteúdo, os ícones que tinha ali no folder, né? Conforme as pessoas ia abrindo ele, se fazia conexão ou não, sem a gente ter essa noção e esse conhecimento que a gente tem hoje. Mas as lembranças é bacana que você fala assim, poxa, tudo já estava se conectando e tudo já fazia sentido, só que a gente não tinha tanto material de estudo, assim, não era tão disseminado essa questão do design como é hoje. E como você falou, né? Eu cheguei a ter o título de webmaster, que era a pessoa que fazia tudo, né? Não, e faz total sentido, né, cara? Qualquer coisa que você projete, você mostra para sua mãe em casa, sabe? Ah, mãe, por que você acha disso aqui? Você tá entendendo isso, né? Eu acho que na nossa profissão sempre foi assim, né? Mesmo sendo designer gráfico, enfim, você sempre vai querer um feedback, né, de alguém, né? Da pessoa que vai ler ali. Será que tá inteligível isso? Aonde você enxerga primeiro? Quando você bate o olho aqui nesse folder, o que você olha primeiro e tal? Então, eu acho que esses testes, né, digamos assim, eu acho que acontecem em qualquer especialidade, né, do designer, né? Porque você está projetando para alguém, né? Alguém vai utilizar aquilo que você está projetando, então testes, experiências, eu acho que é independente de ser digital, né? E você falou que passou por outras profissões antes de ir pro design. Você acredita que essas outras profissões te deu uma bagagem bacana para quando você se inseriu no design e falou, poxa, esse background que eu tive, hoje eu uso disso de outras áreas que eu tatuei como designer. Você vê dessa forma? Você de uma forma positiva, assim? Não, sem dúvida, o que a gente faz, né, no passado, mesmo não sendo design, com certeza ajuda no que a gente faz hoje. Às vezes a gente não consegue realizar o que exatamente, né? O que lá de quando eu trabalhava como vendedor, o que eu trouxe para cá? Talvez nada direto, assim, que posso falar, nossa, foi isso, mas, pô, você trabalhar com vendas, né? Design, hoje em dia é você fazer uma apresentação, você falar com o cliente, você está, de certa forma, vendendo, né? O seu peixe também. Você está se comunicando. Então, vendas, comunicação, design. Então, de vendas, com certeza, tem alguma coisa. Trabalhei como assistente administrativo, trabalhei muito tempo mexendo em planilhas e tal, né? E pensava, será que eu vou usar isso um dia, né? Se eu for designer, se eu for desenhista, né? Enfim, eu acho que não, né? Não vou usar para nada. E pelo contrário, né? Hoje em dia, pô, você vai, sei lá, design ops, você vai organizar alguma coisa, você vai fazer cronograma, você vai tabular testes de usabilidade, você trabalha com Excel, né? Em vários momentos diferentes, né? Na nossa profissão, né? Então, com certeza, essa parte de organização, analítica, de fazer conta, essas coisas ajudou sem sombra de dúvidas, né? Porque o designer é isso, né, cara? Ele é uma mistura do racional com o emocional, né? Meio a meio ali. Então, você analisa dados, ao mesmo tempo você tem que ter aquela pegada visual ali do design emocional e tal, cores, né? Uma coisa mais solta, mas você também tem que ter o lado bem analítico, assim, né? O designer, ele é um cara que tem que ter todas essas skills e sem dúvidas, esses trabalhos em escritório de administração que eu trabalhei, sem dúvida, ajudaram muito. Minha mãe foi bancária, né, também. Então, vira e mexe, ela ensinava as planilhas lá, fazia as coisas. Então, hoje eu domino o Excel, assim, qualquer coisa que eu preciso fazer para mostrar algum resultado, fazer um gráfico, sei lá, qualquer coisa, eu consigo me virar bem nele. Antigamente a gente nem imaginava, igual você falou, né, que um designer ia mexer com Excel, fazer planilha, ficar fazendo apresentação em PowerPoint para mostrar alguma coisa, né? E hoje em dia é muito disso, principalmente para essa parte de design ops, mais a questão também da liderança e a gestão. Meu, é o tempo todo, é muito menos ferramenta de prototipagem, mais ferramentas de mostrar dados, mostrar informações que geram valor ali. E o protótipo é uma das partes dos processos que se encaixa ali, mas não é o todo, como antigamente as pessoas viam, né? Algumas pessoas ainda hoje em dia acham que o papel do designer é apenas criar a tela. E eu acredito que é mais por conta de não ter conhecimento, de ser uma profissão ainda muito nova nesse mercado digital. Mas falando sem ser a questão do digital, né? Don Norman cunhou o termo UX. Ele fez por conta do que a palavra usabilidade limitava sobre o que o trabalho dele representava. Tem até um vídeo dele falando sobre isso na época que ele trabalhava na Apple, sobre a questão da experiência que as pessoas tinham ao comprar um produto da Apple, já desde da caixa ali, como que as pessoas levavam esse produto dentro do carro e abriam a embalagem e tudo mais. Porém, hoje em dia, quando se fala em experiência do usuário, a galera foca muito e associa muito rápido com a questão de aplicativo, site, etc. Qual que é a sua visão a respeito disso?
Então, para mim, a experiência de uso, ela está em absolutamente tudo, né? Olha, então, se a gente fala de experiência do usuário, a gente também fala de experiência do cliente, a gente fala de experiência de um passageiro, de um piloto, de um médico. Então, assim, tudo que envolve uma interação entre o humano e uma interface lê-se não só computador, né, mas alguma coisa que você interage ali. Uma geladeira, um aparelho de barbear, né, que é um objeto, né? Um ônibus, você vai pegar um ônibus, você vai se segurar ali, você vai sentar, ou um simples estetoscópio de um médico, que é um produto físico, em que houve um pensamento, né, de alguém para projetar aquilo, né, seja um designer ou não, se houve um pensamento de alguém que projetou aquilo pensando que alguém iria usar, isso envolve uma experiência de uso. Então, com certeza, a gente pode dizer que a experiência de uso ela está em tudo, né, que envolve o usuário e uma interação com alguma coisa. Por que você acredita que hoje, quando se fala nisso, nessa questão de o X, a galera associa muito com a questão digital? Cara, tá todo mundo na internet, né, meu? Ninguém sai da internet mais, né? Então, eu acho que acaba limitando um pouco também. Na nossa época, né, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente fez facu e tudo mais, não sei, pelo menos quando eu fiz era muito mais abrangente, assim. O designer, por exemplo, o professor não falava, você vai virar um designer de web. Era, cara, você é designer e o problema que tiver na sua mão, você vai cuidar, sabe? Seja lá que tipo de projeto for. Você pode ser um designer de produto, você pode ser um designer de automóvel, você pode ser designer digital, um designer de móveis, enfim. Então, você vai pegar a essência, né, do design, da pesquisa e tudo mais, e vai fazer aquilo, né? Então, talvez as pessoas estejam um pouco limitadas mesmo, muito na internet, só ler sobre uma coisa só, né? Não pegar um livro, por exemplo, de outros assuntos, né? Até da nossa área mesmo, e ler um pouco para saber que, tipo, nossa, é muito amplo realmente, né? Não se limita, mas e nunca, né? Nunca se limitou só ao digital, né? Então, eu acho que é mais ter uma visão um pouco mais ampla da coisa. Marquinho, para você, como as etapas e processos de UX nessa questão dos produtos digitais podem ajudar na inovação de serviços e produtos que não são digitais? Por exemplo, igual você falou, a pessoa ir pegar um ônibus, sei lá, às vezes um mercado tá com algum tipo de problema, sei lá, as pessoas na hora de passar a compra no caixa, observa que as pessoas às vezes deixam alguns produtos lá e não leva. Por que será que elas deixou o produto lá? Será que é por causa do preço, da demora de estar passando e aí falar, deixa esses daqui, depois nós pega outra hora que eu tô com pressa, que tá demorando pra passar no caixa? Como que esses processos que a gente usa para fazer os aplicativos e sites pode ajudar, por exemplo, esse mercado que eu tô comentando aqui? Porque eu acredito, talvez possa ser até algo que eu gostaria de ver, mas eu acredito que em breve a gente vai ter supermercados contratando designers, sabe? Tipo padaria, açougue, enfim, outros tipos de empresas sem ser só digitais contratando designers de experiência do usuário para resolver esse tipo de problema, como você falou que o pessoal explicava na faculdade, né? Tem um problema, põe o designer lá para resolver isso daí. O designer é o cara que, né, todo mundo bota uma fé, puta, esse cara vai resolver os problemas da vida da minha empresa. Não é bem assim, né? Mas, voltando ao assunto, assim, eu acho que independente do tipo de atuação em design, seja produto físico, impresso, web, games, né? Seja lá o que for, vai haver um processo básico de descoberta a respeito do público e do comportamento. Isso é a essência do design. Então, acho que o processo de cada tipo de projeto pode se diferenciar de acordo com o seu contexto. Mas, sei lá, fazendo algo, né, trazendo algo digital, será que a gente não pode utilizar, por exemplo, uma matriz CSV no discovery de um projeto visual de um carro, por exemplo? Ou será que a gente não pode fazer um wireframe para projetar um catálogo impresso de produtos e aprovar antes até de fazer o layout? Então, a gente pode até trazer algumas coisas, assim, né, do digital para projetar alguma coisa física. É claro que, assim, como eu não sou designer de produto físico, eu não sei exatamente se, por exemplo, a matriz CSV veio de lá também, então tô supondo alguma coisa aqui. Mas também tem os outros processos que são mais específicos da atuação desses designers de outras áreas, né? Então, eu acho que quando se entende qual é o papel do design e quais maneiras
maneiras a gente tem para chegar nessas respostas, a gente faz, eu acho, qualquer tipo de projeto, né? Como eu tinha comentado contigo anteriormente, assim. Então, eu já trabalhei vários tipos de projeto de design, assim, eu já trabalhei com, sei lá, catálogo de produto, com visual de carro, né? No caso, o meu próprio, né? Não foi um trabalho para isso, mas foi um projeto meu, né, pessoal. Exposição de fotografia, né, já fiz montagem de exposição, então usava, né, ali estratégias de design para montar uma exposição. Já fiz lettering em parede, onde alguns processos, você também precisa de algum processo de design, né, de descoberta para saber como você vai fazer aquele lettering, o que você vai escrever, qual que é o jeito que o cliente quer, enfim. Você tem ali, né, um processinho de discovery. Sei lá, convite de casamento, aí você conhece o casal e tal, e faz o processo lá de criação. Então, eu acho que todo processo de design vai ter o discovery, acho que independente da atuação, né? E é engraçado, né, você falar sobre o designer da padaria, né? Será que ele vai atuar lá, né, e tal? Cara, sinceramente, assim, você fala assim, pô, será que vai chegar a tanto? Mas acho que não é impossível, porque será que a gente, há 30 anos atrás, a gente imaginava a quantidade de designers que hoje tem dentro das empresas trabalhando CLT, por exemplo? Cara, tem designer pra caramba no Mercado Livre, assim, é uma quantidade absurda de designer lá, no Itaú, na DASA, assim, e em empresas grandes está crescendo muito. E por que será que está crescendo muito? Será que é porque as empresas querem só interfaces bonitinhas? Eu acho que não, porque a gente tem falado cada vez mais estratégia e as partes de analytics e tal. Então, quer dizer, o designer já tem mostrado o valor, tem trazido valor para as empresas, né? Então, quando as empresas outras, né, padarias, né, restaurantes, enfim, começarem a enxergar cada vez mais que o designer consegue trazer esse valor, né, consegue dar retorno para as coisas que ele projeta dentro de uma empresa, que não é só o visual, né, também estratégia, merchandising, sei lá, um monte de coisa, ele vai passar a contratar mais, a gente vai ser cada vez mais solicitado, sabe? Então, eu mesmo sou muito crítico, assim, né, então eu vou numa padaria, já fico de olho na experiência do atendimento, já vejo o cardápio, falo, pô, nossa, eu acho que isso pode ser assim, eu acho que isso poderia ser assado, esse QR Code poderia estar mais visível, poderia estar maior. E aí daí que vem também, né, o X da questão, né, porque eu fico reparando nas coisas, aí tiro foto, aí eu posto, então, por isso que, tipo, tá em tudo, né, cara? O X tá no dia a dia, em qualquer lugar, né? Muito louco isso. Eu ia questionar você exatamente sobre isso, se foi por conta essa sua visão crítica a respeito das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que você teve a inspiração de criar o X da questão, porque eu gosto bastante, cara, de verdade, dos posts que você faz lá, criticando não só os produtos, como também a experiência das pessoas na rua. Um dia você postou alguma coisa com pare numa rua, assim, que a pessoa não podia parar, que a rua era estreita e aí não tinha como estacionar o carro. Eu lembro que você fez um post relacionado com alguma coisa nesse sentido. Eu só não lembro exatamente os detalhes, mas eu lembro disso aí que você postou e eu achei super legal. Até por isso que eu quis trazer esse tema do design além do digital, porque o X da questão não traz coisas digitais, ele traz coisas que é natural do dia a dia, que às vezes as pessoas nem acabam percebendo isso. E agora você me fez lembrar de uma parada que aconteceu comigo esses dias. Eu fui no supermercado comprar 2 saquinhos de pães, daqueles pães de forma integral, e no caixa tava passando um cara super nervoso, falando, não, mas aqui vocês fez uma promoção de bolacha aqui, eu vou levar a bolacha por tanto. Aí tinha umas pessoas na fila assim, e aí o cara não levou a bolacha porque era outro valor do que ele tinha entendido. E as pessoas na fila, cara ignorante, não entendeu, não sabe ler, não sabe interpretar as coisas, não sei o que tal. Aí eu comecei a pensar, se o cara não soube interpretar, a culpa não é do cara que não soube interpretar, é do mercado que não soube se comunicar com ele. Mas as pessoas, tipo, estavam com raiva do cara porque o cara tava enrolando a fila de outras pessoas pra passar no caixa. Aí eu fiquei pensando, que doido. Antigamente também eu pensaria igual essas pessoas, sabe? Nossa, o cara não sabe interpretar o negócio. Mas depois que a gente começa a entender que a gente, como designer, tem que saber se comunicar com a pessoa que tá nos ouvindo, que tá lendo alguma coisa que a gente produz, que tá usando, interagindo com algo que a gente fez, a gente tem que fazer uma boa comunicação ali. E isso, como você falou, tá em tudo, né? E eu fiquei super surpreso, assim, e chocado. É que eu tava com pressa, eu não quis explicar
explicar alguns detalhes, assim, para as pessoas que estavam na fila ali, porque elas já estavam nervosas. Eu falei, eu vou tentar explicar algo que a culpa é do mercado, eu vou apanhar junto com o cara ali que não quis levar as bolachas, né? É muito louco, né, cara? Tem aquele livro Design do Dia a Dia, né, Don Norman. Ele fala uma coisa lá, não lembro exatamente o trecho, a frase, mas é algo que, tipo, qualquer erro, né, que a gente faça com um aplicativo ou com um produto físico, ele fala até de acidente de avião, né, que fala, erro humano e tal, mas, pô, será que é erro humano? Será que a máquina, ela não poderia evitar, né, se tivesse alguma coisa mais bem pensada ali, enfim, naquele contexto. Então, cara, quase tudo, né, que a gente for, né, interagir, se a gente tem um acidente com aquilo, pode ser que é porque a coisa foi mal projetada. Você vai pegar um copo, o copo, ele tem um formato que ele você não adere bem à mão, sei lá, tô chutando aqui, cai no chão, ou então você tropeça no pé da cama lá com o dedinho, deixa o dedinho no pé da cama. Mas será que se o pé da cama fosse um pouco mais para dentro, as pessoas iam tropeçar ali toda hora? Então, eu acho que muitos dos produtos, eu acho que teria sim como evitar alguns tipos de dor de cabeça como essa que você acabou de citar aí, né? Sim, exatamente. Esse exemplo que você deu do dedinho no pé da cama é realmente, né? Pô, é clássico. Eu podia pensar realmente de fazer alguma coisa para dentro ali e as pessoas passariam o pé mais de boa e evitaria essa frustração e essa dor que é horrível. Cara, conta pra gente aí um pouquinho a respeito da experiência de ter personalizado um carro. Tipo, pra galera que tá ouvindo e às vezes ainda não assistiu o seu vídeo lá que tem no YouTube, eu achei super bacana. Eu também não tinha visto o que você me mandou e eu achei super legal a ideia. Cara, você personalizou teu carro, assim, tipo... E você foi lá e fez as montagens no Photoshop e conversou com o cara que ia fazer, né? Tipo, pra ver a questão das cores. A tua preocupação lá com as faixinhas amarelas, junto com a luz que tinha que combinar tudo certinho. Cara, eu achei isso bem legal e bem massa, né? De ter feito, né? Você como designer, eu acho que deve ter sido uma experiência super bacana. Para as pessoas que não são designers, já deve ser legal personalizar um carro. Imagina para um designer ter essa possibilidade de ser um designer que você não é um designer de carro, então você fez algo além do que você faz na sua profissão do dia a dia. Então eu achei isso super legal. Conta como que foi aí, dá uma explicada pra galera que ainda não assistiu esse vídeo. Assim, personalizar um carro, né, na preparadora, né, que eu mandei, era um sonho, assim, né, eles fazem uns carros tipo Mustang e tal, puta de uns carrões, o meu não chega nem perto, né, desses carros, né, um carro popular, né, digamos assim, mas eu sempre gostei muito de carro, né, de velocidade, é o carro mais bonito e melhor do que o original, né, então, aí eu comecei, né, a fazer várias pesquisas, né, de equipamento, de cores, de várias coisas para poder chegar chegar lá e falar, olha, eu quero alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, rolou assim 1 ano mais ou menos que eu fiquei pesquisando preço, um monte de coisa. Então, assim, várias pessoas equipam o carro, né? Fazem coisas, colocam roda e tal. Mas nem todo carro fica legal, né? Tem uns que você fala assim, nossa, tá muito estranho isso aqui. Às vezes a gente não, né? As pessoas não sabem o que tá estranho ali. Designers até tem mais esse olhar apurado, né? Mas as pessoas às vezes acham feio, né? Alguma coisa e tal. Mas a gente já tem uma preocupação estética, né, com formas e cores e funcionalidade, inclusive. Minha preocupação era que o carro ficasse bonito e continuasse com todas as funcionalidades dele, né, que o carro fosse rebaixado, mas pudesse passar numa lombada, né, por exemplo, que eu não perdesse nenhuma funcionalidade, que ele não poluísse, né, porque tem algumas pessoas que tira, sei lá, o catalisador do carro, o carro acaba poluindo, então eu não queria nada disso, queria que o carro fosse funcional e que tivesse uma baita de uma estética bacana. E a experiência foi diferente, cara, porque uma coisa, a gente trabalha com web, é você projetar para uma interface, né? Uma tela, botão, enfim, essas coisas. Outra coisa totalmente diferente é quando você projeta um carro, que é uma coisa 3D, que tem um brilho, que tem uma visualização completamente diferente, assim. Então, por mais que eu faça no Photoshop, é um pouquinho difícil você combinar a estética das coisas ali, né? Mesma coisa, sei lá, um decorador. Eu posso até ter bom gosto, cara, mas eu tenho uma dificuldade enorme em decorar a sala do meu apartamento, assim. O decorador não, ele chega, ou o arquiteto, né? Ele bate o olho no ambiente, ele parece que ele monta um 3D na cabeça dele, ele já sabe exatamente como ele tem que colocar as coisas, é impressionante, né? Se você vê aqueles problemas
aqueles programas Decora, nesses programas de decoração, reality show e tal, são incríveis, né? Porque você fala assim, nossa, como que eles conseguiram fazer isso nesse quarto que não cabia nada e ficou lindo? Eu não, tipo, eu sou designer, mas eu não tenho essa capacidade, assim, de fato eu não tenho. Então, com o carro foi a mesma coisa. Eu fui conversar com uma pessoa que faz os projetos lá, mas ela não faz nenhum projeto em Photoshop, nada. Ela vai fazendo, vai conversando com os clientes e foi exatamente isso que a gente fez. Com a diferença de que eu sou um cliente já, né, que trabalha já com design e tal. A maioria dos clientes dele não são, né? Então, ele mesmo vai conduzindo os projetos. Nesse, não. Nesse, a gente fez juntos mesmo. Ele ia opinando alguma coisa ou outra. Então, quer dizer, a visão que ele tem sobre a estética de um carro, como ele trabalha com isso há muitos e muitos anos, ele já sabe o que dá certo, o que não dá, sabe? Ele fala assim, pô, vamos tirar seu carro, todas as partes têm cromado, a gente vai colocar tudo preto. Preto fosco, algumas partes preto black piano, né, que é o preto brilhante. Então, pô, ele falava umas coisas assim que eu falava, nossa, é verdade, eu não consegui olhar isso, mas você tá me falando agora, eu tô conseguindo visualizar, né? Então, assim, a visibilidade que alguns profissionais têm na sua área específica é bem interessante, sabe? Então, eu aprendi bastante nesse processo aí, né? Então, assim como um profissional, por exemplo, que mexe com design impresso, né? Então, é bem diferente você diagramar uma revista e você montar um site, fazer um layout no Figma, né? Então, quando você vai se aventurar em outra área, você precisa entender um pouco mais daquilo, né? Você não está no dia a dia daquilo, né? Do design de um carro, ou de design de um apartamento, ou de coisas impressas. Então, é bem diferente, né, a vivência. Assim como o designer gráfico, quando vem para a web, às vezes fica um pouquinho perdido e tal, porque as proporções são diferentes, né? O contexto é completamente diferente. A gente já bate o olho e já fala assim, nossa, esse botão aqui, isso poderia ser um link, não um botão, ou vice-versa, isso aqui poderia estar maior, isso aqui, o contraste está ruim. Quem vem do impresso, às vezes, não vai perceber tanto isso. Então, eu acho que é mais vivência mesmo, né? Então, essa experiência que eu tive, né, com esse projeto foi legal por conta disso, né? Porque a gente uniu, né, o meu olhar com o olhar do preparador e fizemos um projeto bem bacana. E para ele, vocês trabalharem em conjunto ali, foi tranquilo? Porque às vezes tem alguns profissionais que podem falar, pô, esse aqui é o meu trampo, você tá querendo dar pitaco no que eu sei fazer, né? Por conta de você ser designer, acredito que você, como você falou, levou muita coisa para ele de sugestão daquilo que você, como designer, tem o olhar e gostaria também, pô, é o seu carro, né? Então você também é um cliente dele, mas ele como profissional ali, tipo, foi tranquilo essa relação? Vocês já chegou a combinar isso antes, falou, não, vou te cobrar um pouco a mais, você vai encher um pouco mais do meu saco. Ele cobrou essa coisinha a mais ou foi bem suave, assim, a relação? Cara, a gente, por incrível que pareça, a gente teve uma baita sinergia, né? Então, cara, tudo que ele falava, eu falava, pô, vai ficar legal, eu falava também alguma coisa para ele também concordava, sabe? Então, assim, né, eu parto do pressuposto que quando você vai contratar um designer pela linguagem dele, ou um artista para pintar um quadro para você, sei lá, ou então serviços, né, no geral, você contrata o serviço pela linguagem que a pessoa já tem. Então, quer dizer, essa preparadora, ele prepara muitos carros antigos, muitos carrões e tal, e eu já conheci o jeitão dele. E eu queria realmente que ele interferisse na minha criação também, sabe? Porque ele manja muito, então eu não ia chegar lá com um projeto pronto no Photoshop, tipo, faz aí porque eu sou designer e eu quero que faça desse jeito. Então, assim, ele interferiu e eu gostei bastante, e ainda bem, né, que ele interferiu. E ele também, ele falou que foi massa, né, ter acatado os meus pitacos, né, também. Então, acho que foi um conjunto, né. Então, eu fui atrás dele porque eu já conheci o trabalho, então eu falei, pô, eu quero que ele me dê dicas, eu quero sim que ele me fale que se alguma coisa que eu fiz aqui no Photoshop não vai ficar bom, eu quero que você me fale que não vai ficar bom, porque eu quero um projeto à altura dos carros que você faz aqui, entendeu? Então foi super tranquilo. Legal, bacana. E você usou conceitos relacionados de design que a gente usa para produzir produtos digitais nesse projeto? Tipo, sei lá, você fez também um wireframe, fez uma matriz CSD, ou pensou na jornada da experiência que você teria ao usar seu carro, igual você falou de passar na lombada, ou de estar num farol, como que seria a luz à noite ali
do carro para acender. Chegou a pensar e usar esses conceitos que a gente usa muito para produzir produto digital nesse seu projeto, que foi a personalização de um carro, que é algo físico e não é digital? Não chegou a tanto, assim, em termos de processo, né? Mas eu fiquei muito preocupado com a funcionalidade do carro, né? Se, né, como eu disse, se não ia estragar alguma coisa, se eu fosse esterçar o volante, se não ia pegar na lataria por causa do rebaixamento, né? Que não foi muito, né? Mas é um rebaixamento que baixa um pouco a gravidade do carro e deixa ele mais esportivo mesmo, e que não fosse tirar nenhuma funcionalidade, né? Então, eu acabei pesquisando bastante isso, sobre seguro, se eu não ia perder o seguro do carro se eu mexesse e tal. Então, eu pesquisei seguro e agora eu sei que eu tô tranquilo em relação a isso também. Então, acho que essa parte mais racional, por exemplo, eu pesquisei bastante também. E a parte visual, cara, eu cheguei a fazer uma paleta de cores, para você ter ideia. E como eu falava muito com ele no WhatsApp, olha só que engraçado, eu enviei uma paleta de cores no tamanho mobile, para quando ele recebesse a imagem, ele abrisse, ele já conseguisse ver exatamente do tamanho do celular dele ali, né? Então, e ele seguiu bem a paletinha de cores que eu mandei para ele, tudo ipsis litris, assim. Então, foi uma das coisas que eu fiz, né? Tipo, paleta de cores e tal, linguagem visual. Pensei bem nas cores, então foi mais isso, bem trabalho de UI mesmo. Nem tanto de UX, né? De research, né? Porque, na verdade, eu sou, né? A própria pessoa, né? Então eu fui bem mais para a parte visual mesmo. Você montou um style guide do seu próprio carro, cara. Que da hora, né? Em breve ainda vou postar isso em algum lugar no Behance, sei lá, porque foi realmente um projeto bem, bem legal, assim. É cheio de argumentos, né? Então, acho que é bacana mostrar isso em algum momento. E Marquinho, que dicas que você dá para uma pessoa que está estudando aí sobre o UX, mas tem como foco trabalhar em produtos que não são digitais? A gente tem muito conteúdo, conforme a gente está comentando aqui nesse episódio, relacionado com o produto digital, mas às vezes pode ter pessoas que estão estudando sobre o UX, mas tem aquela vontade de trabalhar em empresas que não são digitais. Que, claro, hoje em dia toda empresa tem alguma coisa digital, mas que o foco dela é produzir produtos físicos. Por exemplo, uma empresa de fábrica de sapato ou uma empresa de moda que faz roupa, e essa pessoa está estudando essas coisas de UX e gostaria de trabalhar com isso. Que dica que você pode deixar para essa pessoa? Eu acho que primeira coisa que ótimo, né? Que a pessoa está estudando UX e ela pensa em construir algo digital. Eu acho que se eu fosse um designer de produto, eu ia querer ter feito algum curso de UX, com certeza, né? Então, eu não sei se tem muito o que falar aqui, mas assim, ter o foco no comportamento das pessoas, né, que irão utilizar aquele produto, assim como a gente tem o foco nas pessoas que vão utilizar o site, né? Então, eu acho que isso é o básico, fazer os discoveries, enfim, você saber para quem você está fazendo, por que você está fazendo, desenvolver para as pessoas, né? Então, isso eu acho que independe se vai ser digital, se vai ser físico, né? Então, se a pessoa está estudando experiência do usuário, que é essencial, né? Ela com certeza vai acabar usando isso para quando ela for se especializar em alguma coisa de design de produto mesmo. Maravilha. Marquinho, quero agradecer aí pelo papo, cara. Foi incrível. Acredito que a galera que tá nos ouvindo aí curtiu pra caramba. E antes da gente finalizar, deixa aí pra galera suas redes sociais, seus 7 perfis que você cuida lá no Instagram. Eu sigo mais a questão do X da questão, que eu gosto pra caramba mesmo. Mas você tem outros aí, deixa o link dos seus sites aí, portfólio, LinkedIn. Cara, divulga aí o que você quiser. O espaço é seu. Obrigado. Eu acho que das perguntas, eu acho que essa aí é a mais difícil. É porque tem tanta coisa que às vezes eu fico em dúvida no que direcionar, mas vamos lá. Eu tenho, para quem não conhece, o X da questão, né? O Instagram, o X da questão, tem um underline no final. Eu tenho o Instagram também do @Magel Studio, MAGEL Studio, né, que é mais de arte, né, das coisas que eu faço, assim, projetos pessoais, bem visual, bem legal, recomendo muito seguir. Tenho também o Type Addicted, que é um só sobre tipografia, onde eu vejo letras nos lugares, né, então eu fotografo e posto lá, é bem bacana, a galera curte bastante, então é Type Addicted com underline no final. E, por fim, eu tenho outros também, mas eu acho que mais direcionando aqui ao tema, né, de design, tem o Up, do meu carro, né, para quem tiver curiosidade de ver, depois ver o vídeo, enfim, é Up Trovão, e é isso.
E aí, quem quiser também, desculpa, eu acabei esquecendo aqui. Meu LinkedIn, quem quiser me procura lá, Marco Moreira. Meu Behance também, Marco Moreira. E tem o meu blog, que está um pouquinho desatualizado, mas tem uma série de projetos lá que pode ser visto também, ser lidos, enfim, que é o magelstudio.com.br. E eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Show de bola, valeu demais, Marquinho. Quero deixar o recado aí pro pessoal também que tá nos ouvindo, que tem o e-book grátis lá no nosso perfil do @papo de UX, que é sobre as heurísticas de Nielsen. É só clicar no link lá do Linktree, você deixa seu e-mail lá e você recebe esse e-book aí sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que vai ajudar a galera aí que tá desenhando as interfaces. E também falar pro pessoal aí pegar o link desse episódio agora e compartilhar aí com seus amigos, principalmente pra galera que tá entrando na área agora, tem dúvida do que seguir aí dentro dessa área de UX aí, e ver que não precisa só ir pro meio digital, você pode estar atuando no meio físico, assim como a gente comentou nesse episódio, várias coisas legais, pode até trabalhar personalizando o carro, igual o Marquinho fez, então, é super legal. Então é isso aí, se você também quiser ouvir algum outro assunto a respeito desse universo, é só mandar lá pra gente também no nosso Instagram. É isso aí, valeu e até o próximo episódio. Até mais, Luan. Prazerzaço falar com você.